Nos próximos dias, a tendência, como eu disse, da interiorização da Covid-19 é alta. Nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Williams Tavares, que tem exatamente mais informações sobre esta possibilidade. WT, muito boa noite para você. Boa noite, Tiago Elcias. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta. Verdade. Tiago, esse processo de crescimento da Covid-19 no interior do estado preocupa bastante. Isso influi diretamente no aumento da doença aqui no estado de Alagoas. E nós iremos conversar agora com a doutora Mardijane Lemos, ela que é médica infectologista. Doutora, esse crescimento dos casos de Covid no interior de Alagoas, o que isso significa? Boa noite. Boa noite. Essa é a evolução esperada da epidemia. Então, inicialmente começa nos centros urbanos, que tem maior aglomeração de pessoas. E a tendência é se espalhar mesmo. A Alagoas se espalhou com uma velocidade razoável, até porque o estado não é tão grande. Hoje nós temos casos confirmados em todos os municípios de Alagoas, temos óbito já confirmado em pelo menos 80% dos municípios. Isso significa que nós estamos muito longe do pico dessa curva e que a gente ainda precisa ter muito cuidado. Muitas pessoas ainda adoecerão e é necessário que as medidas de prevenção sejam adotadas sem desleixo por parte da população, senão nós vamos sofrer as consequências. Se não nós, na nossa própria saúde, mas os nossos idosos, os nossos pais, irmãos mais velhos, enfim, os nossos parentes que têm doenças crônicas. Então é fundamental que a população entenda que todos no estado de Alagoas hoje correm risco de adoecer. A maioria, felizmente, sai muito bem, mas uma proporção acaba complicando, e quando essa proporção adoece ao mesmo tempo, a capacidade de assistência das estruturas de saúde não dão conta, e aí os óbitos vão ocorrer também por falta de assistência adequada, por superlotação e pessoas adoecidas todas ao mesmo tempo. Doutora, nós estamos observando que a resistência ao isolamento social está cada vez maior. Isso, ao passo que outros estados que haviam aberto e agora estão retrocedendo porque entenderam que essa, infelizmente, é a única medida que consegue lentificar a transmissão, não consegue barrar, mas consegue lentificar. Alagoas ainda está em um período muito crítico e as pessoas já agindo como se estivesse tudo bem. Não está. Definitivamente não está. Então, enquanto não houver vacina, as medidas de distanciamento social ainda são a medida mais eficaz para reduzir o número de pessoas adoecidas ao mesmo tempo. Inclusive, nós conversávamos há pouco tempo, doutora, que para a Covid-19 não tem distinção de classe social, não tem idade, muitas pessoas não têm comorbidades e muitas pessoas acabaram morrendo depois de contraírem o coronavírus. Isso, embora a gente conhece alguns fatores de risco que predispõem a uma complicação maior, mas ainda existem fatores que a gente desconhece. Então, os óbitos se concentram, a maior parte, entre idosos e pessoas com fator de risco, mas tem óbito entre pessoas que a gente não sabe o que é que havia, pessoas de idade abaixo de 60 anos, sem comorbidade. Então, todos devem se cuidar, todos sem exceção. E se não por você, porque você se considera fora de risco, mas pelos seus, por aqueles que você ama. Eu imagino que todos nós temos alguém que a gente vai lamentar muito se perder antes do tempo. Então é essencial, nesse momento, que a gente não cuide só de nós e daqueles que estão dentro da nossa casa, mas pense nos vizinhos, nos amigos. Quanto mais gente circulando na rua, mais pessoas adoecidas ao mesmo tempo. E o maior problema da Covid é a dificuldade que a gente tem de dar assistência a todo mundo ao mesmo tempo, porque em momentos de pico é uma quantidade de pessoas doentes muito grande ao mesmo tempo. É essencial que quem adoeça procure atendimento de forma mais precoce possível, não aguarde complicação, vá logo ao atendimento de saúde. Após esse atendimento, se você não tiver fator de risco, no mínimo você vai ser bem orientado em relação ao que deve ser feito daí para frente. E em havendo fator de risco, necessidade de internação, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Muito obrigado, doutora, pelas informações prestadas ao Cidade Alerta Alagoas. Voltamos ao estúdio. É com você, Tiago.